Fábio, começando um pouquinho aqui dos assuntos nacionais, dos assuntos que envolvem, vamos dizer assim, todo esse momento brasileiro. É um momento atípico, Fábio? Eu sei que há muito tempo você já acompanha, você gosta, sempre esteve ligado com as questões políticas. Você já viu um momento que parece estar tão tenso a relação entre a Suprema Corte, Judiciária, quanto os três poderes parecem estar, de certa forma, tão ativos e tão bélicos, vamos colocar assim, tão brigando um com o outro? Olha, analisar na história se houve um momento mais áspero do que esse, eu acho complicado, porque eu teria que, você me pegou de surpresa, eu teria que tentar lembrar aí a crise entre os poderes. Mas eu acho que essa crise que está havendo, na verdade, eu não enxergo como crise. Eu acho que precisa haver uma explicação também de ordem jurídica de algumas questões, né? Quando a Constituição previu a existência dos três poderes e a sua independência, né? Poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. E a sua harmonia também está escrito. O seu funcionamento harmônico e independente. Sim. Né? Ele não quis dizer que esses poderes estavam liberados para infringirem a lei. E aí, nesse sentido, você inevitavelmente tem um pouco mais de poder concedido ao Poder Judiciário. Por quê? Porque ainda que eles estejam hierarquicamente situados na mesma base, ainda que entre eles não haja hierarquia e ainda que devam agir com independência, eles não têm essa autonomia para o descumprimento da lei, e é o judiciário que é o guardião do cumprimento da lei. É o Poder Judiciário que vai coibir as violações à lei. Então, muitas pessoas, de uma maneira leiga, né, dizem o seguinte: pô, deixa lá o cara fazer o que quiser, pô, o judiciário não pode se meter. Como não pode se meter? Não só pode, como deve, tem que se meter. O desenho do regime democrático nosso foi construído exatamente com esses princípios, né? Onde, em primeiríssimo lugar, existe o cumprimento da lei, né? Aqueles que não concordam com a lei devem lutar para alterá-la. E alterar lei é algo que também está dentro da lei, né? A lei diz: eu existo e eu também prevejo a forma como eu deixo de existir, como a lei vai ser modificada. Então, nosso ordenamento jurídico não admite a infração de lei, não admite o desrespeito à inobservância da Constituição ou de qualquer lei, seja ela de ordem constitucional ou não. Então, o que acontece é que algumas pessoas, por puro desconhecimento, outorgam ao Poder Judiciário uma certa tirania, que de tirano não tem nada, pelo contrário, é exatamente dentro de um princípio democrático, de um desenho de uma sociedade com pilares democráticos, que você inevitavelmente precisa delegar alguns poderes a mais a um desses poderes, que é o Poder Judiciário, para que ele venha a ser o guardião do cumprimento da lei. E aí, inevitavelmente, quando alguém descumprir a lei, o Judiciário vai intervir e talvez para leigos possa ser taxado de autoritário. Mas, na verdade, o que nós precisamos é verificar quando é que o Judiciário está se atendo ao cumprimento da lei e quando é que ele está extrapolando o cumprimento da lei. Eu ainda não vi, eu já questionei uma série de decisões do STF, por exemplo. São inúmeras decisões. Não são só essas que saem no jornal, que são as decisões que eles... Não só as polêmicas nacionais. Não. Tem uma série de posicionamentos sobre uma série de questões. E eu me permito muitas vezes discordar da interpretação deles, mas eu nunca vi nenhuma disparidade absoluta de algo assim que seja extremamente chocante, que vá na contramão da lei. Muitas vezes pode ter algo de interpretação, mas via de regra o que nós vemos é o STF defendendo o cumprimento da lei. E aí, por exemplo, no episódio Daniel Silveira, tiveram pessoas que eu reputo como leigas também, né, que tiveram a indecência de defender o comportamento daquele cidadão, dizendo que ele pode fazer tudo o que ele fez, e ele não pode. Né? Existe uma previsão na lei de que tudo que ele fez se configura de crime. Então, o Judiciário, nessa oportunidade, ele teve de intervir como interviu, as consequências todas nós já sabemos, e nós não podemos, por questões ideológicas, apoiar o descumprimento da lei.
Não podemos. Se nós não concordamos com a lei, lutemos para alterá-la, mas nós não podemos simplesmente achar que o judiciário tem que se calar às arbitrariedades, às afrontas à legislação. Aquilo que o Daniel Silveira fez, teve um olhar tardio. Se a gente tem que fazer alguma crítica ao STF, a gente tem que fazer a crítica de 2 pesos e 2 medidas. Eles tinham que ter prendido o Bolsonaro antes do Daniel Silveira, porque o Bolsonaro subiu em carro com manifestação pedindo a volta da ditadura, pedindo AI-5, né, fazendo referências a torturadores, etc. e tal. Então esse tipo de conduta está previsto na lei, é crime. O STF pecou por já não prender o Bolsonaro e depois o Daniel Silveira. Prendeu só o Daniel Silveira. Entendeu que era menos grave o que o Bolsonaro fez por ser presidente da República. Não tem a questão da investidura dele no cargo. Não deveria ter sido alvo de uma passada de pano, vamos dizer assim. Então, essa é a única crítica que eu faço nesses episódios mais atuais. De resto, é um poder que está aí para ser o guardião da Constituição. Muito bem, e Fábio, justamente a respeito disso e também quanto à questão do próprio deputado, né, muito se fala do processo, vamos dizer assim, que existe, tem que ter uma manifestação do Ministério Público, existe, vamos dizer assim, parece que se falam, né, até queria que você explicasse isso, fala que eles mesmos se sentiram lesados, eles mesmos abrem o processo, eles investigam, eles mesmos, porque não existe uma manifestação do Ministério Público, não existe ninguém que de certa forma está instigando eles a analisar o caso. Isso aí é chamado de ofício, né? Nós dizemos que quando um juiz age sem provocação, ele faz de ofício, é uma expressão jurídica, né? Tem muita discussão jurídica se o STF poderia fazer isso de ofício ou não. Né, que deveria haver dentro de uma linha toda uma acusação e etc e tal. Há muitas... Só um minutinho, por causa do Bolsonaro mesmo, eles pedem para a Procuradoria-Geral se manifestar a respeito disso, né? Sim, sim. Porque em tese, mas aí nós temos uma outra questão, é bastante complexo falar isso em pouco tempo, mas algumas questões relacionadas à competência do STF se tornam complexas na análise do devido processo legal funcionando como ele funciona nas instâncias inferiores. Por quê? Porque o STF é o último grau de jurisdição. Então você tem princípios constitucionais sagrados e garantidos às pessoas comuns que têm uma certa dificuldade de serem aplicados com a competência originária do STF, que é o último grau. Por exemplo, o direito ao duplo grau de jurisdição. Que é o direito de recorrer. Né? Então, quando você vai lá na Constituição e fala, ó, a competência é do STF para julgar o presidente da República, você está praticamente referendando que esse tipo de processo ele vai acontecer sem a observância de uma série de princípios processuais penais que estão assegurados nas instâncias inferiores para o cidadão comum. Então, a discussão de que essas normas, por serem constitucionais, deveriam também ser respeitadas, ainda que os processos sejam de competência exclusiva do STF, é uma discussão muito filosófica, muito pertinente, mas que numa comunidade jurídica ela não se esgotaria em menos de 2, 3 horas de reflexão e de debates. Exatamente porque princípio da presunção da inocência, até que ponto vai, julgamento em segunda instância já pode produzir efeitos de eventual condenação ou de efeitos decisórios sobre a vida das pessoas, o direito de concorrer a eleições, já estando julgado, ou se isso deve acontecer só quando o processo transita em julgado, que é quando ele acaba. Então, eu acho que sempre vai ter argumento. O direito não é uma ciência exata, né? O direito é uma ciência absolutamente inexata, com diversas interpretações. Aquilo que se entende hoje, amanhã pode haver uma alteração nesse entendimento. Nós temos questões aí super famosas em direito do consumidor, em direito penal, questões que vão se modificando ao longo do tempo, na linha do tempo. Então, acho que... Mas eu, sinceramente, achei que no caso do Daniel Silveira havia uma necessidade eminente, emergente, né, de punição, com a competência do STF, e eu acho que adotou-se ali uma ação liminar,
vamos dizer, de emergência, de contenção dele. Depois as outras punições, os outros desdobramentos aconteceram por força do devido processo legal, dentro da Câmara, pelo mau comportamento dele com a tornozeleira, enfim, outras questões que envolveram o julgamento dele, não necessariamente essa inobservância do órgão acusatório ter feito primeiro a denúncia antes de se ter um processo, entendeu? A abertura de ofício do processo é defendida e repudiada por vários operadores do direito.